Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Venture Fellows Podcast. Está acabando a primeira temporada aqui, mas trouxemos um convidado muito especial para você, empreendedor. Episódio especial de como conseguir dinheiro de graça. Mentira, sacanagem falar isso. Mas vamos lá. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, não esquece de dar o joinha, se inscrever, compartilhar, tanto no Spotify quanto no YouTube, todas as plataformas de streaming. Pra gente é importante isso, pra gente continuar a poder fazer esse trabalho pra vocês. Beleza, galera? Recadinho dado. Bem-vindo, Márcio Ascencio. Ascencio, não falei Assunção dessa vez. Tá ruim, né? O negócio da cabeça já não tá boa. Bem-vindo aqui ao nosso episódio aqui de Venture Fellows. Tô muito contente de ter mais alguém aqui que passou no mestrado profissional de empreendedorismo, ou está passando, né? Estou lá ainda. Está passando aí, mas que tem uma história muito legal para contar pra gente. Hoje o tema do nosso podcast é como fazer sua startup captar 1,2 milhões de reais com a FAPESP. O Márcio aqui ele vai dar o caminho das pedras para você conseguir pegar esse recurso sem necessariamente ter que diluir a sua startup, sem dar equity, né, em contrapartida desses 1,2 milhões. Então no mercado que a gente tem muita dificuldade de captar recursos, FAPESP está aí, uma baita oportunidade para diversos empreendedores. Mas antes de começar aqui, Márcio, por favor, se apresente para nossa audiência. Isso aí. Obrigado primeiro pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu assisto bastante Venture Fellows, eu gosto muito. É muito valioso aqui para empreendedor a gente acompanhar as discussões que você traz. Parabéns e estou honrado. Vamos lá. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda na ECA, USP. Saí da ECA e já fui direto para o mercado. Trabalhei em agência de publicidade durante quase 20 anos. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes agências aí aqui em São Paulo, com grandes marcas. Então eu criei como redator criativo, estava ali na linha de frente mesmo, como criativo, para McDonald's, para Fotótica, Hop Hari, e depois no grupo Pão de Açúcar, para Pão de Açúcar, tive oportunidade de fazer o rebranding aí, tanto de McDonald's quanto de Pão de Açúcar, grandes campanhas, TV, rádio, outdoor na época, todas 360 campanhas de todas as mídias. Fui diretor de criação do grupo Pão de Açúcar para as mídias digitais, quando eles começaram a entrar nas mídias digitais, todas as marcas, aí eu trabalhei Extra, Compre Bem, Pão de Açúcar, as marcas próprias, e foi aí que depois do Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, eu estava numa house agency deles, aí o comando passou para o comando dos franceses, do Grupo Casino, e eles descontinuaram o modelo de negócio de comunicação deles e contrataram agências externas, e aí a gente saiu do negócio, e foi aí que eu falei assim, agora está na hora já de eu começar a empreender. E aí começou essa trilha de empreendedorismo, primeiro um empreendedorismo mais voltado à publicidade, que era o meu core, né, de formação, e aos poucos eu fui fazendo essa transição ali para o empreendedorismo de tecnologia, ainda com uma spin-off de varejo, também pela minha experiência no varejo, e depois para o negócio que eu estou agora, que é de educação, uma startup, o Candor, que é uma startup de cursos livres online que a gente está desenvolvendo ainda dentro da FAPESP, aí, com o programa da FAPESP. Muito legal. E Márcio, para os ouvintes aqui que ainda não estão familiarizados com a FAPESP, eu mesmo não estou tão familiarizado com a FAPESP, eu sei que ela existe há bastante tempo, que ela faz fomento para muitos empreendedores, mas eu nunca estive de frente com um empreendedor que passou por esse processo, né, de captar recursos com a FAPESP. Se você puder contar um pouquinho o que é a FAPESP, como que você se envolveu com ela e com empreendedorismo de alta tecnologia, né? Porque eu entendo que a FAPESP ela tem essa pegada forte de tecnologia. Se puder contar um pouquinho? Boa, vamos lá. A gente começou a ideação, né, do negócio no Sebrae, com incubadora do Sebrae, com o Startup SP, que é uma pré-aceleração. Lá a gente começou a validar problema, hipótese, fazer entrevistas, e a gente se deparou com o primeiro problema. A gente identificou, né, o problema de professores mestres e doutores que querem fazer cursos livres online e não conseguem, e a gente não encontra no mercado uma grande oferta de cursos de profissionais com essa qualificação, e a gente foi investigar o porquê. E aí a gente identificou alguns porquês, principalmente era o uso da tecnologia
o professor não conseguia usar a tecnologia necessária para criar o curso online. E a gente falou assim, a gente tem aí uma oportunidade de mercado, vamos ver como que resolver. E dentro, né, do ecossistema a gente fala, olha, vocês têm que fazer a coisa o mais rápido possível, testar e trazer o produto o mais rápido possível, só que eu sou da área de publicidade, marketing, e a minha sócia é professora, é doutora, veio da universidade, foi de lá que a gente trouxe o problema, na verdade. E a gente falou assim, olha, para eu conseguir, eu preciso construir uma tecnologia para resolver esse problema, não consigo montar alguma coisa sem a tecnologia. E aí a gente foi atrás precisava de desenvolvedor. Precisava de desenvolvedor e não se encontra desenvolvedor tão fácil, você sabe muito bem como é difícil. E para ser sócio, mais ainda, porque você encontra um cara que sabe codar, mas ele não tem o skill para ser um sócio. Então eu não posso fazer um casamento com um cara que hoje ele atende uma coisa, mas daqui no futuro ele não tem o perfil de sócio, de founder. Então a gente ficou nisso e não encontrou. Aí a gente ouviu falar, olha, tem uma linha aí de fomento da FAPESP, que é o PIP, e que ajuda a financiar startups como vocês, que estão com a ideia e que precisam criar uma solução. Falaram pra gente que a gente nunca ia conseguir também, porque vocês não são de tecnologia, vocês não são de uma deep tech, educação, é difícil, tal, mas a gente não ouviu essas pessoas como adiante e preparamos, né, a nossa submissão. A gente entrou muito bem no edital, entendemos qual que era a especificidade do edital, qual que é a intenção da FAPESP com o PIP, e a partir daí é que a gente começou essa jornada. Eu posso explicar basicamente qual que é o grande lance da FAPESP com o PIP. Eles desejam fazer essa ponte entre o conhecimento acadêmico, entre a pesquisa, trazer isso para o mercado. Mas não se resume só a isso. Então, quando a gente ouve lá, a gente ouve e pensa, olha, é só para deep techs. E não necessariamente é deep techs. Não necessariamente precisa ser uma pesquisa de laboratório que vai ser transferida para o mercado. Pode ser uma pesquisa de ciências humanas aplicadas. A gente até conheceu outras startups que o empreendedor, o cientista, fez uma pesquisa de psicologia, criou um framework, criou um protocolo, e para esse protocolo ser aplicado, ele precisa de uma plataforma tecnológica. Então, justifica-se uma pesquisa PIP que você está trazendo uma pesquisa para o mercado e que essa pesquisa precisa ser desenvolvida através de tecnologia. Então, esse é o principal ponto e o pulo do gato para você como empreendedor e também como cientista entender que você precisa encontrar primeiro qual que é o problema que você quer resolver. E isso está muito claro. Então, o empreendedor, a gente já está mais acostumado, né, a falar essa linguagem do problema, olhar para o mercado, olhar para a sociedade e ver o problema. O cientista, às vezes, ele está muito na bancada ali e ele não consegue, ele enxerga o problema de pesquisa e não o problema de mercado. Então, assim, a gente está falando aqui para empreendedor, mas pode ter muito cientista também ouvindo. Eu acho que é interessante a gente falar, olha, precisa entender as duas coisas, porque a gente está falando de inovação. O PIP é pesquisa inovativa na pequena empresa, então é de inovação. A inovação, você vai olhar um gap do mercado, né, para a questão do empreendedorismo e um gap do conhecimento. Então, você tem que achar os dois gaps e unir esses dois gaps. E foi isso que a gente fez. Para encontrar isso não é tão óbvio, né? Uhum. Aí que na minha trajetória eu falei assim, eu preciso eu mesmo me qualificar para isso. Então eu fui atrás do mestrado profissional lá na FEA, de inovação, empreendedorismo, e lá foi onde eu já encontrando o problema que eu tinha visualizado ali no Sebrae, a gente modelou. Fez uma pesquisa de modelo de negócio. Então, minha dissertação vai ser sobre modelo de negócio, de plataforma bilateral. E a gente modelou esse negócio, e aí quando a gente modelou esse negócio, a gente começou a entender qual que seria a solução e quais são os desafios que essa solução traz, técnicos, que a gente precisa superar. Então, FAPESP, você precisa de um desafio técnico a ser superado. Não é assim, olha, eu tenho uma ideia de um aplicativo, ele é igual ao aplicativo do iFood, só que para
para ursinhos de pelúcia. Então você vai copiar o aplicativo e só vender ursinho de pelúcia em vez de comida. Então você não tem um desafio. Não vai ser FAPESP, não vai ser PIP. Agora, eu preciso fazer um aplicativo que usa inteligência artificial para modelar o ursinho de pelúcia e eu vou criar esse ursinho de pelúcia sob demanda. Aí você já tem um desafio. Que ninguém fez isso, é uma tecnologia que você vai pesquisar a aplicação da tecnologia. A tecnologia de IA está pronta. Sim. A tecnologia de fazer ursinho de pelúcia está pronto. Mas você juntar essas duas coisas, isso não está pronto. Então tem um desafio aí de pesquisa. Então você vai pesquisar como que eu posso juntar essas duas coisas e dar certo. Aí você vai para o PIP fase 1. Que aí tem as fases do PIP, né? Entendi. Então tem duas fases. O PIP, ele tem o PIP fase 1, que é para você estar com uma ideia, você já sabe o problema, você já tem uma ideia de pesquisa, você já tem uma tecnologia aí que você acha que pode ser aplicada, e você vai pesquisar a viabilidade técnico-científica dessa sua ideia. Então, o que é? Você vai lá e constrói um protótipo e vai conversar com o mercado, vai fazer também pesquisa de viabilidade econômica. Eles esperam que você, nesses primeiros 9 meses que no nosso caso era 200 mil, hoje já está em 300 mil, esse PIP fazia 9 meses, você tem 9 meses para desenhar uma solução e testar a viabilidade. Olha, dá para fazer? Dá para fazer. A gente fez um protótipo, foi legal, deu bom? Deu bom. Aí a gente vai para o PIP fase 2. PIP fase 2, você já testou a viabilidade, sabe que dá para fazer, é execuível. A FAPESP apoia com mais 1,5 milhão no PIP fase 2, 24 meses, para você realmente pesquisar como fazer e trazer uma prova de conceito, um produto, um MVP dessa tecnologia. No nosso caso era ainda 1 milhão na época, depois subiu para 1,5 milhão. Então, assim, a gente conseguiu 1,2, mas vocês podem conseguir 1,8 milhões. Sim. Então, hoje já melhorou essa condição. Legal. E quais são os passos iniciais que você tem que seguir para conseguir preparar uma submissão que seja bem sucedida para captar os recursos da FAPESP? Então, o primeiro passo é ler o edital. O edital, a FAPESP tem isso, né? É o que você falou, dinheiro de graça. Almoço de graça não existe, eles cobram. Qual que é a cobrança da FAPESP? É que você leia o edital. Não é tanto, é quase de graça, gente. Por considerar as outras opções, você vai ter que ler o edital muito bem, você vai ter que seguir o edital muito bem, você tem que se adequar às normas da FAPESP e seguir aquilo lá direitinho. Então, lê o edital, procura o problema de mercado, procura o problema de pesquisa, identifica esses 2 problemas e aí você submete. E sempre, faz lá direitinho. O que vai acontecer? Vai demorar um tempo, e aí também é o outro pedágio da FAPESP demora, né? As coisas demoram um pouquinho mais do que a gente está acostumado. Então você tem que estar dentro do seu planejamento, tanto como cientista ou como empreendedor, você tem que entender, olha, eu vou começar isso hoje, uma jornada que vai, no mínimo, 7 meses, 8 meses, 1 ano, para você começar a operar a pesquisa. Então, 2, se planeja. Se planeja, busca uma equipe. Então, a FAPESP exige que tenha uma equipe de pesquisadores. É bom que você tenha uma pessoa na equipe como o pesquisador principal, que seja mestre ou doutor. Se for doutor, melhor. Se for pós-doutor, melhor ainda. Então, assim, não é exigência sine qua non, mas é bom que tenha, né? Mas tem que ser um doutor que esteja ligado ao tema da própria startup. Não pode ser, por exemplo, tem aqui um problema de pesquisa X, só que eu vou trazer um doutor em medicina, sendo que a solução é para agro. Não. Tá. Tem que ser na área. Esse cara vai ajudar a fazer o projeto de pesquisa. Então, o projeto da FAPESP é um projeto, cara, é híbrido. Ele tem um viés acadêmico, eles estão tentando diminuir, mas ainda tem. Tá? Então, você tem que entender, principalmente quem vai avaliar o projeto da FAPESP. A FAPESP trabalha com assessores ad hoc, que são, no final das contas, são pesquisadores das universidades, são professores universitários que vão ler o seu projeto. Então, você tem que pensar, olha, eu vou escrever esse projeto, tem que ter uma linguagem um pouco acadêmica, tem que ser ancorado numa metodologia acadêmica,
porque quem vai avaliar no final das contas vai ser um acadêmico. Então você tem que jogar conforme as regras. E aí você tem que ter uma pessoa que esteja trabalhando, que esteja atualmente estudando. Não pode ser, por exemplo, ex-mestre, ex-doutor. Tem que estar ativamente associado a uma universidade. Não. Ah, então qualquer um pode, desde que seja doutor ou mestre. Não, na verdade, não precisa. Eu só recomendo. Vai aumentar a sua chance. Sim. Vai aumentar a sua... sabe? Vai ficar um projeto muito mais consistente. Olha, eu tenho aqui um mestre, um doutor na área que está me ajudando nessa pesquisa. Ele entende de metodologia de pesquisa, ele entende do assunto e então a FAPESP vai olhar isso e vai falar assim, tem muito mais chance de sucesso. A gente vai investir dinheiro público em você tem que também demonstrar que você está sério, comprometido com o resultado. Então, você conseguir uma equipe forte para tocar o projeto é uma demonstração que você está comprometido. Legal. Mas não precisa ser... Na verdade, não pode... Se for receber bolsa, porque aí tem outro que a gente pode falar, que são as bolsas. Você vai ter cotas de bolsas, então o dinheiro da FAPESP, como que ele entra para a startup? Ele não entra assim, olha, você recebeu 1,5 milhão, toma 1,5 milhão, depositamos na sua conta e usa da forma que você achar. Não. Tá. Não é isso. O dinheiro vai entrar, você vai fazer um projeto linha por linha, tudo que você vai precisar. Então tem muitas regras. Então, assim, e para equipe é via bolsa. A FAPESP não joga o dinheiro na sua conta. Você indica um bolsista, esse bolsista faz um contrato com a FAPESP paga direto esse bolsista. Então nem passa pela empresa o dinheiro. O dinheiro não passa pela empresa. Então se você vai contratar um serviço de terceiro, você já tem que ter planejado antes, feito os orçamentos, e aí você paga, a FAPESP deposita e você paga o terceiro. Então tem algumas regras que é bom saber, tem que estar muito organizado, tanto do ponto de vista, né, da organização do projeto metodologicamente, quanto do ponto de vista de business, de dinheiro, de você saber como que você vai usar o dinheiro, justificar tudo. É diferente, né? Sim. É diferente. A prestação de contas é diferente você está prestando contas para o investidor. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas é diferente. Mas é isso mesmo. E quais que são os critérios de elegibilidade para a startup poder se candidatar para a FAPESP? É mais ou menos isso. Então, tem que ter um programa de pesquisa, um programa de mercado, que tem um quê de inovação. Não precisa necessariamente estar estudando em uma universidade, mas quanto mais acadêmicos tiver, melhor, conta pontos positivos, né? Teria algum ponto a mais que você acredita que falta para garantir quais são os critérios mínimos para poder ser elegível? Não, é isso, tem que ser... pode até você não ter startup ainda, pode se submeter como pessoa física e aí no ato de depois que você é aprovado, você abre o CNPJ. Então, eles são bem flexíveis quanto a isso. Então, assim, o mais importante realmente é você ter o problema, ter muito claro e estar muito organizado e ter uma boa equipe e saber... fazer o projeto direitinho, isso é o mais importante. E aí, durante sua experiência toda na FAPESP, né, quais que foram os principais aprendizados que você tirou que foram muito úteis para a sua profissão de empreendedor? Cara, vários. Eu acho assim, primeiro, essa questão de colocar a gente numa necessidade de atender prazos, atender... requisitos, então a gente fica muito mais focado no que tem que ser feito e tem que fazer aquilo ali do jeito certo. Então dá um foco para o empreendedor e um rigor, tá? A gente está falando de um rigor muito mais quase acadêmico, então assim, foi bom porque eu também estou fazendo mestrado, então isso, minha sócia é doutora, então a gente já tinha essa cultura, mas eu acho que o principal é esse diálogo entre conhecimento acadêmico da universidade, conhecimento científico e o problema de mercado e o mercado. Eu acho que esse diálogo que o PIP traz, ele é muito legal, te força a olhar os dois lados. E mais do que isso, dentro do PIP eles pedem que você comprove que você está criando um núcleo de pesquisa e desenvolvimento na empresa. Então, no final das contas, além do dinheiro, a gente sai com uma empresa com uma cultura de pesquisa e desenvolvimento,
com uma cultura de científica, de testar hipótese, de ter né, um procedimento mais metodológico. E isso é muito bom. Eu acho que assim, sim, vai construir sobre a rocha, né, a empresa, sobre uma cultura de inovação de verdade. Muito bom. Falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, Márcio, acho que aqui da FAPESP ficou muito claro para mim qual que é o caminho das pedras. Então, se você tiver interesse aí em captar recursos da FAPESP, acho que a dica básica é entrar no site da FAPESP, ler lá como que chama? O edital. O edital, se aprofundar e ir para cima. Acredita e vai. É muito concorrido? Como que é? É bastante concorrido. Bastante concorrido. Assim, pelo que eles falam, de cada 20, um é aceito. Um é contemplado. Um é contemplado. Ah, legal, bacana. Bom, parabéns aí. Obrigado. Não deve ter sido moleza aí. Não foi, não. Demora um tempinho. Mas, outra dica, até só para complementar. Você manda um projeto e eles mesmos falam, olha, normalmente você vai ser reprovado na primeira. Sim. Só que daí eles fazem o quê? Os assessores escrevem aonde, o que precisa ser melhorado. Olha, isso daqui. Você pega isso daqui, respira fundo, se acalma e escreve a segunda versão fazendo exatamente o que os assessores sugeriram para você. Aí você manda de novo. Você foi reprovado na primeira vez? E nas duas, na fase 1 e na fase 2. Caramba. Então, por isso, demora. Resiliência mesmo. Total. Coisa de empreendedor. Muito Total. bom. Legal. E falando um pouco da sua trajetória, né? Você fez uma campanha muito icônica de marketing, que é o I'm Loving It do McDonald's, né? Isso. E a gente, pelo menos eu não tenho o costume de pensar como que essas ideias surgem, como que é o processo criativo. Você, como publicitário formado lá na ECA, qual é o hack, qual que é o processo criativo que você desenvolveu para poder chegar nessa campanha, e como que a gente pode usar esse processo criativo também na vida do empreendedor para fazer o problem solving, né? A gente fala tanto de problem solving no empreendedorismo, em consultorias estratégicas também, e eu acredito que essas coisas devem ter muita similaridade, né? Tem bastante. Eu participei desse planejamento, foi um planejamento global de McDonald's, onde todas as agências, as principais agências do mundo e a brasileira, onde eu trabalhava, fazia parte. A gente fez um pool, né, e todas as agências colaboraram com as ideias para essa campanha final. E de onde começou? Começou de observar. Então, assim, a grande analogia que eu faço com o empreendedorismo é isso, é observação, é empatia. Então você vai lá, você tem que entender o público, você tem que entender com quem você está falando. Então a gente olhava McDonald's. O McDonald's estava numa transformação na época, de um lugar para a família, né? Quem é mais, né, tem mais antigo aí lembra das campanhas antigas, que era gostoso como a vida deve ser, era a família que ia pro McDonald's. E aí nessa época já estava mudando o costume. Então a gente olha para a sociedade e sente a sociedade e sente o espírito da época, e a marca tem que acompanhar essas mudanças do espírito da época. E aí a coisa já estava indo mais para jovens, o McDonald's já estava sendo um lugar de apoio. Eu estou indo para balada, eu passo no McDonald's antes, depois eu vou lá. Então a gente começou a olhar o comportamento do consumidor que já estava acontecendo, os insights estavam na nossa frente, e a gente trouxe isso para uma comunicação muito mais focada nesse comportamento do consumidor. Foi a mesma coisa para Pão de Açúcar. Eu também tive a oportunidade de fazer uma campanha que é O Que Faz Você Feliz do Pão de Açúcar, que também era uma outra coisa antes. Era Sim. Do jeito que você quer, do jeito que você gosta, era muito mais focado em produto, né, do Pão de Açúcar. E aí a gente começou a olhar, nossa, tá se perdendo a relação do consumidor com a marca. Como que a gente faz? A gente começou a trazer insights, e olhar, e conversar, e ir para a loja, e olhar como que as pessoas estão reagindo. Daí, o que a gente fez é isso que é o empreendedorismo, por isso que eu trago esse exemplo. O que faz você feliz é uma pergunta que uma marca se coloca para entender o consumidor. E eu acho que é isso no nosso empreendedorismo que a gente tem que fazer sempre.
se colocar num ponto de entender o outro lado e falar assim, o que eu posso fazer para você ser feliz? O que faz o cliente ser feliz. Exatamente. Né? Não só o Pão de Açúcar, mas o cliente. Todo mundo. Eu acho que todas as empresas têm que ter essa postura de fazer essa pergunta, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada que traz da publicidade, essa questão da empatia, a gente busca um ajuste muito mais fino na publicidade, de captar nuances de comunicação, nuances de cultura, né? Então, eu acho super válido trazer isso para o mundo das startups. Eu sou um advogado de falar que, tem que começar a falar de branding muito antes do que as startups estão, né, normalmente acostumadas a falar de branding, pensar branding. Você trazendo o tema de branding, até no episódio que eu gravei anteriormente com o Pedro Weingärtner, da ACE, a gente estava falando um pouco sobre a questão de, como que as startups têm que pensar marketing, né? E a gente vê cada vez mais novas startups surgindo, todo mundo indo pro digital, todo mundo investindo em Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Twitter Ads, enfim, N Ads, que é marketing performance. Só que quanto mais gente entra nesse mercado, você tem uma demanda maior, né? Você tem mais gente investindo nas mesmas palavras-chave, que naturalmente ao longo do tempo você vai aumentar o custo de aquisição se você não tiver um trabalho muito bem feito de marca, né? E hoje a gente vê que as startups estão se preocupando cada vez mais, desde o início, com a marca, com a awareness, porque quando você tem uma identificação de marca, um posicionamento muito claro de proposta de valor, você torna uma conversa intangível, né, do consumidor com a marca muito mais fluida, de forma que quando tem um contato com você, tá fácil o que é proposta de valor e a conversão tende a ser maior, né? Então, no final tem que ser omnichannel, né? Exato, e tem que buscar essa comunicação verdadeira. Eu sempre, né, na época de publicidade, eu falava isso. A marca é uma ponte entre verdades. Então, tem a verdade do consumidor e tem a verdade do produto, da sua marca. E a publicidade e a comunicação tem que ser uma ponte. Você tem que encaixar uma verdade do consumidor com a verdade da sua marca, com a verdade do seu produto. Tem uns estudos que eu tenho acompanhado que falam que é o seguinte: quando você tem uma startup, o budget de marketing, para você validar o negócio, e é natural, você investe mais ou menos 75% do budget em marketing digital de performance, para você poder medir o ROI. E os outros 25% em marketing, né? Óbvio, pode ter exceção, dependendo do negócio, do setor, pode ser que tenha. Mas, via de regra, é a conta de padeiro. E aí, quando a gente olha para as grandes empresas, esse número, ele já é muito dividido. Muito mais. Tipo, 45% no digital, 55% no awareness, no branding e vice-versa, né? Então, acho que vale essa referência para você que está empreendendo, que está acompanhando a gente aqui também. Porque o digital vai acabar, o que você falou, é leilão, né? Então, as coisas tendem a ficar piores. Sim. Então, briga assim, de foice, né? Então você não tem que buscar outras formas, né? Então criar uma marca, um posicionamento forte, um engajamento, buscar engajamento com o seu consumidor em todos os pontos de contato, desde o começo, né? Cocriação é um super instrumento, comunidade é um super instrumento também para fazer isso, buscar canais diferenciados. Eu acho que muito do que a gente pensa aqui no Candler, nossa, é encontrar canais. Porque a gente não pode montar um modelo de negócio, mesmo sendo de plataforma, principalmente, porque, plataforma é um negócio que eu falo lá no B2C, eu tenho que botar um dinheirão, mas se eu depender disso, eu tô ferrado. Então, assim, eu tenho que pensar em canais de contato diferentes com o meu público, que possa ter um rendimento melhor, né? A conta fechar. Então, isso faz parte aí do trabalho do empreendedor. Olha, a Ads é legal, funciona, mas cada vez vai ficar mais caro. Então, eu acho que o beabá ali é você já pensar desde o início, assim, que outras estratégias você vai ter para fazer isso. Eu penso muito, assim, talvez micro-influencers, eu acho que é algo muito interessante a ser olhado.
A gente fala de influenciador, pensa nos Whindersson Nunes da vida, mas não, cara, os micro-influencers, tem vários estudos ali que eu tenho lido falando na efetividade do micro-influencer. Por ele ser micro, ele tem uma audiência muito mais engajada do que um grande influencer, e ele consegue um retorno muito melhor. Sem dúvida. E olhando, a gente está encerrando aqui o nosso episódio, a gente sempre gosta de falar muito de livro, né? Mas antes de falar desses livros, eu sei que você publicou um livro aí que chama O Príncipe que Sabia de Tudo. De onde que veio essa ideia de publicar esse livro? O que ele retrata? E como que isso te ajudou também como profissional? Porque eu acredito que essa habilidade de você montar o livro não é ser moleza, né? Não, olha, essa história desse livro é até engraçada. É um livro infantil, né? Eu contava uma história pro meu filho à noite para ele dormir. Eu inventava, noite a noite, um capítulozinho da história. Agora tá na hora de dormir. Aí no dia seguinte ele queria que continuasse. Daí a história ficou muito legal. E ele continuava querendo que eu contasse a mesma história noite após noite. Daí então a dica tá aí, deixa eu escrever. Eu passei a história pro papel, ele ilustrou, foi um barato, e a gente conseguiu uma editora publicou. Você empreendeu com seu filho na literatura. Você vê? Olha só que chique. Hoje ele já está também criando uma startup lá em Portugal. É mesmo? Que legal. Hoje ele está lá dando os primeiros passos de empreendedorismo, agora também de startup. Bacana. Mas eu acho assim, a escrita é muito bom, então a gente não tem que perder esse coisa. Acho que tem aí a inteligência artificial, vai ajudar bastante, quem não sabe, mas é bom também ter a sua cota de fazer do it yourself escrita, né? E o livro é isso, organização. Uma das coisas desse livro que eu queria até, poxa, se tem um recado para ser dado aqui nesse espaço, é assim, o quanto é importante o conhecimento. O príncipe que sabia de tudo era um príncipe de um reino que ele tinha lido todos os livros que já haviam sido escritos. Até que aparece um menininho que faz uma pergunta para ele: quantos dentes tem um hipopótamo? E ele não sabia essa resposta. E aí ele foi atrás, foi para campo, foi para o meio da selva para achar um hipopótamo e contar quantos dentes tinha. E enfrentou um monte de aventuras no meio do caminho. Mas traz bastante disso que eu tento falar até com a FAPESP e com o PIP, quando eu falo do PIP, que poxa, a gente tem que valorizar o conhecimento estruturado. A gente tem que valorizar a construção desse conhecimento, porque esse conhecimento estruturado é o que vai te dar possibilidade de criar uma prática mais assertiva. Então, assim, claro, tem gente que vai lá no feeling e consegue, acerta o alvo, mas é muito menos do que o trabalho duro de quem está ali, conhecimento estruturado, e aí se você olha para a prática, você vai para a prática, você vai minimizar risco, você vai ser mais assertivo, você vai conseguir melhores resultados, né? Então a gente tem visto muitas pesquisas, inclusive isso. Sabia que para cada ano, eu estava lendo uma revisão sistemática da literatura sobre o impacto da educação no empreendedorismo. Nos Estados Unidos, para cada ano que o empreendedor tenha mais de educação formal, ele ganha 6% a mais. Caramba! Então, assim, num mestrado nosso aí de 2 anos, 3 anos, é 12% a mais de retorno de ganho. Então, assim, tem pesquisa. Isso daí é assim, uma revisão de vários estudos. Então, está aprovado. Então, a gente não pode ignorar essas coisas e falar, poxa, vamos fazer esse dever de casa aqui, porque a academia ensina bastante, como você falou, resiliência, cara. Sim. Você passou por isso, né? Mestrado ali. Resiliência. Pra caramba. Então, eu vi o Andrei também comentando isso aqui, quanto que a gente apanha na academia e quanto isso depois, aqui na startup é fichinha. Né? Pior que porque pelo menos na startup você vê o faturamento subindo. Exatamente. No mestrado é infinito o negócio. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma grande coisa que eu acho que a gente podia, né, como aprendizado do que a gente está trazendo, é a própria valorização desse conhecimento. A própria startup que eu estou criando é uma startup de cursos livres online, onde mestres e doutores criam cursos para o mercado, para a qualificação profissional.
Então, eu estou querendo romper essa barreira entre o conhecimento estruturado e a aplicação na prática. A gente está, né? Então, qual que é o nosso desafio técnico lá na FAPESP? O desafio técnico na FAPESP é criar uma usabilidade, design de usabilidade, que o professor consiga fazer o curso até o final e, metodologicamente, fazer um curso baseado em projetos, cursos livres baseados em projetos, para o aluno também trazer o benefício dele criar um projeto que ele vai ser orientado por esse professor mestre e doutor num projeto e, no final do curso, ele vai ter um projeto feito. Um projeto que ele aplicou o conhecimento daquele curso e vai poder mostrar no mercado de trabalho, numa entrevista, ou na própria empresa, na prática profissional dele. Então, é essa coisa que eu queria deixar, assim, trazendo o recado da nossa missão, assim, que é acreditar no conhecimento, acreditar na curiosidade, acreditar na criatividade, e que isso transforma o mundo, transforma as pessoas, transforma as realidades, né? Então, assim, na FAPESP, na universidade, no empreendedorismo. Muito bom. Márcio, muito obrigado. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. A gente sempre pede para os nossos convidados recomendar um livro, uma série, um filme. Enfim, queria deixar o microfone aberto e também para você deixar seus contatos para quem estiver acompanhando a gente. Claro. Vamos lá, olha, eu vou falar de um livro que primeiro assim, para empreendedor, não são livros, mas são coisas que eu estou estudando que eu acho que são bacanas. Eu acho que a teoria do effectuation, da Sara Sarasvati é muito fã. Darden School, ela é da Darden, né? Então assim, o livro dela é um pouco difícil, então eu acho que é mais fácil você procurar o site dela e ver, né? Tem umas apostilas que é bem legal para empreendedor, para cientista que está indo para a FAPESP, tem que ver isso daí. É maravilhoso o Effectuation. E outra tema que eu estou estudando bastante é a lógica dominante de serviço, que é, como que um olhar diferente sobre a troca de valor é importante para você criar um negócio. Então, assim, ao invés de se considerar que você está criando valor no seu produto, você considerar que o valor só vai efetivamente acontecer quando o seu produto estiver na mão em uso pelo seu cliente. Então, essa mudança de perspectiva que o seu produto é um serviço, está a serviço do seu cliente, parece uma coisa só de troca de palavra, mas é bem poderoso. Então, é um conselho. E um livro, eu acho que de inteligência artificial. Eu estou lendo um livro que chama Co-Intelligence, do Ethan Mollick. O Ethan Mollick é um professor de Wharton, da Wharton School de Business, nos Estados Unidos. Ele é um entusiasta da IA. Ele está fazendo pesquisa com IA, ele é de business, então ele está estudando para a educação, mas também para o empreendedorismo e para o ambiente empresarial. Esse livro dele é muito, 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 muito bom. Ainda não tem em português, mas vale a pena porque ele mostra como você encarar a inteligência artificial como uma inteligência, uma co-inteligência que está do seu lado. Não tem a inteligência artificial e a inteligência humana, é uma inteligência que está junto com a sua e junto, que é onde que você vai conseguir extrair o maior valor disso daí. Não dá para falar que é hype mais. Sim. Quem fala que é hype tá muito errado na história, cara. Muito bom. Show de bola, Márcio. Quer deixar seu contato pro pessoal? Vamos lá. Então, é Marcio@Kander, KANDER.com.br. Fala comigo que a gente conversa sobre PIP, sobre educação, sobre... Caminho das pedras para captar milhões, né? Exatamente. Marcio. Vamos lá. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de curtir, dar like, comentar, compartilhar. Super importante o apoio de vocês para a gente continuar fazendo esse trabalho. Lembrando que a gente tem uma notícia muito importante para vocês. Lembrando não, essa notícia aqui é de primeira mão, mas o Fé Angels, né, a rede de anjos que eu faço parte aqui também, vocês já devem saber, porque em alguns episódios a gente já fala bastante do Fé Angels, é uma das únicas redes de investimento anjo em que é parceira da FAPESP. Então, todas as startups que passam pelo PIP da FAPESP e recebem um aporte de investimento anjo do Fé Angels, o Fé Angels consegue dobrar esse faturamento. Na verdade, a FAPESP dobra o investimento, né, que o Fé Angels faz nessas startups que vêm da própria FAPESP. Então, baita oportunidade para você alavancar seus negócios e captar recursos para poder viabilizar seus business, fazer a coisa acontecer. Fechou, galera? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e bora que bora.